Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Si e hoje eu estou aqui para um vídeo polêmico. Um belo dia na vida você começa a ler aquele livro ou aquela saga que instiga você, que faz você se apaixonar pela história, que você fica ali vibrando, querendo saber os próximos acontecimentos. Você chega na metade daquela saga e aí a história parece que começa a desandar. E aí quando você chega no final, você tá completamente decepcionado. Se isso ainda não aconteceu com você, meu caro leitor, isso ainda vai acontecer. É uma das certezas da vida que sempre vai ter um livro em que o final vai acabar decepcionando a gente. E é sobre esses finais decepcionantes, esses finais controversos, que eu vim conversar com vocês hoje. Nem sempre o final de um livro, o final de uma saga, de uma série, tem que ser surpreendente. O autor pode ter passado ali o que ele queria passar, né, suas intenções no decorrer do livro. Então o final não tem que ter uma reviravolta, não tem que ter nada muito mirabolante, porque toda a mensagem que ele queria passar, ele já passou no decorrer do livro. E tá tudo bem também, mas tem alguns finais que deixam a gente ali completamente possesso e irritado, porque não faz sentido. Como o autor resolveu terminar aquilo daquele jeito? Lembrando aqui, deixando claro que esta é uma lista com a minha opinião e também baseada em alguns comentários que eu recebi lá no Instagram, aqui no canal. Então essa lista aqui não é pra desencorajar ninguém a ler nenhum desses livros. Se você tem vontade de ler algum deles, leia, tire suas próprias conclusões, tenha a sua experiência de leitura, e que leitura é uma coisa que funciona diferente para diferentes pessoas. Então, se você tem curiosidade com algum desses livros, você tem mais é que ler, sim. Não é uma lista para desencorajar ninguém. E antes de começar essa lista, um último recado. Este é um vídeo com finais controversos. Então, esta lista, este vídeo, pode ter spoiler de algum dos livros citados aqui. Eu vou deixar marcado aqui na tela o minuto em que eu começar a falar sobre o final desses livros. Então, se você não quer ouvir, se você é uma pessoa que realmente se importa muito com spoilers, vocês podem pular o vídeo para o próximo livro. E vamos lá para essa lista. O primeiro livro que eu vou citar aqui, ele tem um final meio controverso para muitas pessoas. Ele é um livro ou 8 ou 80. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. No meu caso, eu amo esse livro. Já falei dele milhões de vezes aqui. Eu amo a história dele. E sim, eu gosto de como ele termina. Mas como ele é um final bem controverso, que muita gente não gosta, que é o Caixa de Pássaros. Escrito pelo Josh Malerman, esse livro aqui vai contar a história da Mallory. Ela estava grávida quando alguns acidentes começaram a acontecer. Basicamente, as pessoas viam alguma coisa e aí elas ficavam extremamente violentas, ou elas se matavam, ou matavam outras pessoas. E as pessoas começaram a se isolar, né? O mundo entrou em colapso. As pessoas começavam a se isolar, andar de venda nas ruas, não podiam olhar mais pra nada. Enfim. E aqui a gente acompanha a Mallory no presente, no início de uma jornada, tentando encontrar um lugar seguro pra ela ficar. E a gente volta pro passado em alguns capítulos pra gente ter uma visão de como aquilo tudo começou, como era a vida dela antes, os primeiros casos, enfim, como ela chegou até ali. Agora vamos falar sobre o final desse livro. A parte mais controversa desse final é porque a gente não descobre o que são as criaturas. A gente não descobre o que é aquilo que tá fazendo com que as pessoas fiquem completamente loucas, percam o juízo e acabem cometendo vários assassinatos. A gente não descobre o que é, a gente não sabe se é alienígena, a gente não sabe se são, sei lá, demônios que começaram a aparecer na Terra. A gente não tem a menor ideia do que acontece. A gente tem aqueles últimos acontecimentos, onde a Mallory tem os filhos, todo mundo na casa morre. Ela não vê o que são as criaturas, né? Ela continua lá de olho fechado. As crianças crescem, ela treina as crianças. Ela chega num lugar onde só tem gente cega, né? Todo mundo lá é cego. E é isso. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. E esse é um final que muita gente achou decepcionante, porque não tem respostas. Pra mim, ele foi um final perfeito. Eu gostei muito de não saber, né? A gente segue mais ou menos o padrão da personagem principal, que também não sabe o que tá acontecendo, né? Então, pra mim é um final perfeito, mas é um final bem controverso. O próximo livro, esse sim foi realmente um final decepcionante. Eu não tenho ele na minha estante, na época eu peguei a trilogia emprestada. Mas eu vou deixar a capinha desse livro aqui aparecendo na tela, que é o Convergente. O Convergente é o terceiro e último livro
da saga Divergente, né? Divergente, Insurgente e Convergente. Essa saga distópica conta aí a história da atriz. Agora, toda a população é dividida em facções, então tem 4, 5 facções. E aí, quando a pessoa completa 16 anos, ela tem a oportunidade de escolher a sua lealdade para alguma dessas facções. E aí a gente acompanha a atriz que sai da Abnegação, que é uma facção onde as pessoas praticamente não existem, elas vivem em prol de outras pessoas, de servir, basicamente isso, pra ir pra Audácia, que são pessoas mais da ação, são as pessoas, né, que fazem parte do meio que do exército ali, da coisa toda, enfim. Agora eu vou começar a falar um pouquinho mais do final de Convergente, então se você não quer spoiler, passa pro próximo minuto aí, tá? A gente acompanha a atriz em 3 livros lutando contra todo aquele esquema que rola ali na história. A gente acompanha toda a luta, a guerra dela ali pra tentar libertar todo mundo. A gente acompanha ela dar a vida pelo irmão. A gente acompanha ela beber o soro da morte e não morrer, pra quando chegar no penúltimo capítulo ou antepenúltimo capítulo, ela levar um tirozinho na barriga e morrer. E foi isso. A personagem principal do livro, depois de todas as formas que ela poderia morrer ao longo de toda a trilogia, de tudo que ela fez, de tudo que ela se arriscou e não morreu, ela levar um tiro na barriga e morrer. Pra mim, de todos os livros, de todas as sagas que eu já li, essa realmente foi a com o final mais decepcionante de todos. Porque assim, não é o fato de ela ter morrido no final, né? Acho que não foi esse o meu problema. O meu problema foi o fato de ela ter morrido do jeito que morreu. Porque, sabe? Não dá pra mim, não deu pra mim essa história, foi decepcionante. E não foi só eu que achei decepcionante, eu sei que muita gente também odiou o final dessa saga. Tanto que na época que começaram a sair aí as adaptações, foi um boom, assim, foi uma confusão danada na época. Os filmes, eles tiveram um declínio gigantesco por conta dessa morte da personagem principal nos livros. E teve até petição dos fãs pedindo para que o final do filme fosse diferente do final do livro, para que os fãs pudessem ter aquele gostinho de final feliz, né? Não ser tudo só a tristeza de ver a personagem principal morta ali, né? No filme também. Próximo livro é Cidades de Papel, do John Green. A capinha vai estar aparecendo aqui na tela. Cidades de Papel. Eu não lembro nem o nome do menino, pra vocês terem noção de como esse livro foi, olha... Cidades de Papel vai contar aí a história do Quentin. Ele tem uma paixão platônica pela sua vizinha Margot. E aí um belo dia a Margot desaparece e ele encontra várias pistas deixadas por ela para que ele consiga encontrá-la. Basicamente esse é o enredo do livro, né? Basicamente isso. Agora eu vou começar a falar sobre o final, então se vocês não querem saber, dá aquela puladinha. O cara passa o livro inteiro encontrando pistas que ela deixou. O cara passa por um monte de perrengue pra poder ir até onde ele acha que ela está, né, depois que ele encontra todas as pistas, pra chegar lá e descobrir que ela não tá nem aí. É basicamente isso, ela não tá nem aí, ela não quer nada com nada, ela realmente tá fugindo, se ele quiser ir, ele vai, se ele não quiser, ele não vai. E aí ele volta pra casa, sozinho. E esse é o final do livro. Moral da história, não se dê ao trabalho de ficar procurando pista e ir atrás de ninguém, porque muito provavelmente não vai dar certo e não vai dar em nada. É isso que aprendemos com este livro. E se minha mente não falha, e olha que ela falha muitas vezes, às vezes, então eu posso estar errada, mas quando ele foi atrás da Margot, ele se meteu em um monte de encrenca, ele pegou o carro lá, enfim, teve... as coisas não ficaram muito boas pra ele quando ele voltasse pra casa. Se eu não me engano, tem um paranauê assim. Ou seja, não vale a pena. É isso que aprendemos com esse livro. Não vale a pena ir atrás, não vale a pena ler. Não, mentira, se você quiser ler, você lê, porque, né, escolha sua. O próximo livro é um livro que eu amo, na verdade, e eu gostei até do final, assim. Fiquei um pouco revoltada, mas no geral eu gostei, porque eu gosto muito dos finais desses livros, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes.
Esse livro aqui vai contar a história do Theo, que é um rapaz solitário, tá ali, é estudante de medicina, que conhece a Clarice, que é uma jovem espontânea, totalmente diferente. E aí ele se vê apaixonado por ela, a ponto de cometer coisas insanas pra poder fazer com que ela se apaixone por ele e meio que pra domar o gênio da menina. Esse livro aqui é maravilhoso, muito bem escrito, eu sou apaixonadíssima pela escrita do Rafael Montes. Tanto que eu já li quase todos os livros do autor, faltam apenas 2 pra, montar minha listinha bonitinha, completinha. Mas esse final aqui, ele deixa um gosto agridoce, sabe? Começando a falar do final aqui, então já pula aí caso vocês não queiram saber. Aqui no final, depois que o Theo sequestra a Clarice e leva ela pra todos os cantos do Rio de Janeiro, ele acaba deixando a Clarice paraplégica, e aí lá no plano dele ele acabou indo demais da conta e ela não ficou só paraplégica, ela realmente parou de sentir tudo da cintura pra baixo, então ela não sente absolutamente sensação mais nenhuma da cintura pra baixo, ela ficou completamente dependente e ela perdeu a memória. Então ele acaba ficando com ela, se fingindo ali de bom marido, de boa pessoa, acaba casando com ela porque ela não lembra de tudo que aconteceu, de tudo que ela sofreu na mão dele e eles ficam juntos. A família dela acha ele um amor, ela não se lembra e ele continua ali cuidando dela. Mas é interessante dizer isso, que ela não lembra, porque tem um pedacinho no final. Ela engravida no final, né? E aí eles estão falando sobre os possíveis nomes pro filho. E ela solta um nome, assim, que é mencionado no início do livro e tal, que é uma conhecida do Theo. Conhecida do Theo, né? E aí a gente fica com aquela sensação, será que ela realmente não lembra de tudo que aconteceu? Ou ela simplesmente tá seguindo a vida e fingindo, né, que tá tudo bem porque ela já lutou, não conseguiu, sempre foi pior. Então é melhor deixar do jeito que tá e seguir a vida. Fica aí o questionamento. Enfim, é um final que deixa aquela vontadezinha de tacar o livro na parede, mas eu gosto dos livros do Rafael Montes porque eles provocam sentimentos diferentes na gente durante a leitura. E pra finalizar essa lista, eu deixei até esse aqui por último porque ele é um livro assim que me decepcionou num nível, num grau que... Olha, eu tô falando de Maze Runner. Eu conheci a história de Maze Runner através do filme, eu assisti ao filme primeiro, vi aquela história maravilhosa, super bem construída e pensei, eu preciso ler o livro. Pois bem, li o livro, fiz a leitura do primeiro livro, me apaixonei pela história, terminei ali criando 1001 teorias do que poderia acontecer, do que poderia ter acontecido para a história chegar naquele nível. E aí eu li o segundo livro, já achei um pouco mais lento do que o primeiro. Tudo bem, teria o final, né? O final da trilogia, porque até então era uma trilogia. E aí tudo seria respondido, tudo se resolveria. E aí saiu o terceiro livro. Se eu tive respostas, nenhumazinha. Maze Runner vai contar aí a história de vários meninos que estão presos dentro de um labirinto. Então eles têm a clareira ali onde eles vivem e tem ali um labirinto cheio de monstros e coisas onde eles saem pra tentar encontrar uma saída e alguns voltam, outros não, e uma vez por mês chega suprimento e chega outros meninos, né? Até que chega uma menina e aí ela muda completamente a dinâmica ali da coisa toda. Agora eu vou começar a falar aqui sobre o último livro, tá? Sobre o final do último livro, então se vocês não quiserem spoiler, dá aquela puladinha pro final. A gente acompanha um romance ser construído desde o primeiro livro, com a guria que chega, né, e o Thomas, e aí começa a se descobrir algumas coisinhas, e aí esse romance morre, assim, piscou, morreu, sabe, já tem outra coisa rolando com outra pessoa e acabou o que tinha até então. Aí essa menina do romance, que é a Teresa, ela morre. Chega um momento ali no final que ela morreu e tá bom, morreu, tchau. Deixa aí. Que pena, não é mesmo? Muito triste. E foi isso. Ninguém ligou pra morte da guria. Não é porque nós, leitores, não estávamos ligando também que os personagens que estavam convivendo ali com ela, apesar de alguns acontecimentos anteriores, algumas descobertas aí, as pessoas também não precisavam ter ligado, depois de 2 livros desenvolvendo ali a relação dos personagens. E a gente termina a trilogia principal
completamente sem respostas, sem entender nada, sem saber por que, como, onde, quando, nada. E são livros enormes, são livros com, sei lá, 400 e tantas, 500 páginas, não são livros finos, são livros que têm um monte de acontecimentos, parece que é aquela encheção de linguiça pra te dar muitas informações, mas ao mesmo tempo não te dá nada, porque você termina sem saber a história da coisa toda. E aí, se você quiser mais respostas, com o tempo o autor foi lançando ordem de extermínio, arquivos e mais uma infinidade de livros que, sei lá, deve ter uns 7, e era uma trilogia no início, né? Ele foi lançando várias coisas pra tentar preencher esses buracos que ficou na história. E aí a gente se pergunta, será que ele realmente não sabia como terminar a história quando ele estava escrevendo? Será que sempre foi o plano dele? Será que o negócio fez muito mais sucesso do que ele achava e aí ele resolveu manter, né, essa linha de raciocínio o máximo que ele conseguisse enquanto estava fazendo sucesso? A gente nunca vai ter resposta a esta pergunta aí, né? Mais uma pergunta sem resposta no universo de Maze Runner. Mas eu só sei que eu terminei assim completamente arrasada, foi decepcionante pra mim, porque eu esperava ter pelo menos algumas respostas do que estava acontecendo e eu fiquei irritadíssima, porque o Thomas ele teve a oportunidade de saber tudo o que tinha acontecido e ele escolheu não saber. E aí a gente também não sabe. E isso assim me irritou de uma forma, pra mim o livro tinha acabado ali, nem queria mais ler, mas terminei. Mas também li só a trilogia, não quero nem saber do restante porque não sou obrigada. Os livros são caríssimos e o autor que tivesse terminado a história dele lá dentro da trilogia original. Fiquei irritada, não quis mais, foi uma decepção muito grande pra mim. Muito maior do que Convergente. Deixa eu falar, foi uma decepção bem maior. Não gostei. Brincadeiras à parte, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês concordam com algum desses livros, deixa aqui nos comentários. E também se vocês já leram algum livro que vocês odiaram o final, mas que não estão aqui nessa lista, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? E também de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre postando as novidades por lá, tá? Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!